Em dezembro de 2016 estreou na Broadway Dear Evan Hansen, um musical de Steven Levinson com música de Benji Pasek e Justin Paul. A história é de um adolescente com ansiedade social, depressão e um recente braço partido que se vê envolvido numa mentira que cresce até não poder mais. O melhor musical, nos Tony Awards em 2017, tem agora uma adaptação portuguesa pela produtora Força de Produção. Querido Evan Hansen está no Teatro Maria Matos, em Lisboa, de quinta a domingo, até ao final do ano, pelo menos. Hoje, no Humor à Primeira Vista, tentamos perceber o que está por trás da adaptação para Portugal de um premiado sucesso da Broadway. Para isso, tenho comigo Sandra Faria, produtora e sócia-gerente da Força de Produção. Olá, bom Sandra. dia, olá. A encenação e a adaptação é de Rui Melo, que também conhecemos como um terço do cérebro criativo da série Pôr do Sol. Olá, Rui. Olá. E Arthur... Não estava nada à espera disso. E Arthur Guimarães é responsável pela direção musical. Olá, Olá, Arthur. bom dia. Todos eles fizeram parte também da equipa que adaptou Avenida Q e Chicago, outros musicais da Força de Produção. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Bem-vindos a todos ao Humor à Primeira Vista. Vou começar e quero quase perceber por ordem cronológica como é que as coisas se desenvolveram até chegarmos ao ponto em que temos uma adaptação em palco no Teatro Maria Matos. O Rui Melo, num post no Instagram, dizia que há 6 anos já queria fazer este musical. Como é que surge esta ideia de adaptar o Dear Evan Hansen a Portugal? A pergunta é para mim ou para a Sandra? Eu estou a perguntar aos dois exatamente porque acredito que tenha surgido com Eu acho já desde tipo jogral. acredito que tenha surgido com os dois a ideia inicial. na Avenida Q eu já ouvi falar falávamos. disso. O Arthur é? também estava. Então é para os três. Então vamos fazer um jogral. Acho que isto é uma vontade comum e uma paixão Ok. comum, ok? Cada um sozinho, individualmente, era fã e sempre foi fã deste musical. E, portanto, como trabalhamos juntos há muitos anos, noutros projetos e noutros musicais, nomeadamente a vida aqui que falaste, havia sempre este sonho do Dear Evan Hansen. Na altura, logo foi falado, eu contactei os detentores dos direitos e eles não davam os direitos a ninguém. Portanto, o espetáculo esteve na Broadway muito tempo, com grande sucesso, como disseste, muitos prémios. Depois estreou no West End em Londres e também voltou a somar vários prémios. Olivier Awards, não é? Exatamente. E não davam, portanto diziam, não, este espetáculo não pode ser licenciado, é assim que se diz o nome. A certo. linguagem técnica. Exatamente. E eu sempre disse, nós temos muito interesse, portanto, quando for possível, e nunca larguei a corda. E muitas vezes trabalhava e pedia direitos de outros espetáculos à mesma entidade e fazia sempre a referência, não se esqueçam que nós temos interesse no Dear Evan Hansen. Ok. Até que, mais ou menos há 1 ano e pouco, eu recebi um e-mail dos senhores a dizer finalmente vamos licenciar, continua com interesse, e claro que sim, portanto num esterismo, não é? Logo a ligar ao Rui e falar e dizer eles estão a licenciar, bora. Pronto, e foi assim. Como é que é essa conversa com detentores de direitos? Como é que isso funciona em termos práticos? Quando nós queremos um espetáculo, seja ele um musical ou uma peça de teatro já existente, não é? Que não é original, escrita por encomenda, não é? Ou aqui de alguém em Portugal, temos que perceber quem é que detém os direitos desse espetáculo. Pode ser via Sociedade Portuguesa de Autores, ou muitas vezes, e a maioria das vezes nestes casos então dos musicais, há 2 ou 3 entidades internacionais que detêm esses direitos. Nós fazemos esse contacto, dizemos que temos interesse, se há disponibilidade para Portugal. Eles dizem logo que sim ou que não e enviam logo as condições. E posso-vos dizer que fazer musicais é muito caro. São os direitos mais caros que existem. É muito mais caro fazer um musical do que uma peça de teatro, por exemplo. Estou a falar de direitos e não estou a falar de produção. Certo. Ok. Podemos falar especificamente de valores?
podia não falar, mas. Ok. Mas para termos uma noção, são coisas de milhares de euros. É? Para cima de um dinheirão. É o que É mais ou menos o passo do Ronaldo. Desse género. Ok. E essas condições normalmente são questões de que as produções internacionais impõem e ter X público Sim, expectável. Quem tem os direitos tem umas regras muito apertadas. Ok. Portanto, há condições de percentagens de bilheteira, de adiantamentos. Portanto, e não falando de valores, tu à partida tens que dar um adiantamento. Okay. E esse adiantamento é para eles a garantia que vais fazer a produção. E depois da receita de bilheteira há uma percentagem logo direta que vai para eles. Depois há muitas regras, dependendo de musical para musical. Há regras, por exemplo, e eu quero dizer aqui porque para nós foi uma grande tristeza, nós não queríamos manter o nome Querido Evan Hansen. Sim, nós queríamos pôr um nome português porque a maioria das pessoas não sabe o que é, né? Dear Evan Hansen sabem quem são os fãs de musicais e é um nicho em Portugal, não é? E queríamos, só que a verdade é que no mundo inteiro que está a ser licenciado, e principalmente no Brasil, que estreou antes de nós, com o querido Evan Hansen, então eles não nos deixaram, nós queríamos pôr querido Pedro. Pois. E para a história ser portuguesa. Sim, queríamos adaptar. Sim, os aliás, nomes. a primeira adaptação que fizemos era passada em Portugal. Era uma história, era aquela história. As personagens tinham outros nomes, tinham nomes portugueses, passavam-se numa escola e em casas portuguesas, num contexto português. Na zona de Lisboa, mas isso não foi autorizado. Se calhar mas teria outro preciosismo. Poder, achas que não tenho a certeza, não tenho a certeza. Para mim, eu tento sempre colocar-me na pele do público. O que é que eu gostaria de ver? Eu acho que o fenómeno da identificação aconteceria mais facilmente se a história tivesse sido passada em Portugal. Mas o que nós assistimos diariamente no Maria Matos é esse fenómeno de identificação mesmo sem se passar em Portugal. Portanto, se calhar posso estar enganado. Porque é mais generalizado o tema na Avenida Q foi importante nós adaptares algumas coisas, porque senão, se calhar o público não ia perceber algumas piadas, não é? Algum tipo de humor. Sim, aqui também houve algumas adaptações. Isto não vai passar lá, portanto a gente pode dizer isto, não é? Claro, tem que ser feito. Houve algumas adaptações, por exemplo, havia uma canção que por acaso também não existe neste espetáculo, que falava de uma luva de beisebol que aqui foi alterada para uma guitarra, por exemplo. Porque, precisamente para a nossa realidade. Sim. Não temos beisebol. E muitas referências. Claro. Muitas referências. Sim, há mesmo, e ainda há uma dificuldade com o nome, porque o sucesso que o musical está a ter é devido ao boca a boca. Porque as pessoas vão ver e ficam muito emocionadas com o que vêem no Maria Matos. Mas há muita gente tipo, querida Evanescence, querido quê? Evanescence, não é? o que é isto? Os Evanescence. Evanescence. Musical, pois. É o musical dos Evanescence. Pois. Sim. O que é que existe exatamente nesta história para Rui, como dizias naquele post de Instagram que eu mencionei, há 6 anos que tinhas vontade de fazer a adaptação e encenação? Existe muita coisa. Eu apaixonei-me por este espetáculo, por este texto, pelas canções primeiro. Eu conheci primeiro as canções e achei as canções inacreditáveis. É muito engraçado porque eu estava a fazer um filme em Moçambique quando ouvi pela primeira vez as canções. E estás a dizer que conheceste antes de ver ao vivo? Antes de ver ao vivo, antes de ler o texto. Conheci as canções, porque tinham saído no Spotify, imagina, numa plataforma dessas. Certo. Sim, na altura com o La La Land, que foi também um grande sucesso, e o Greatest Showman, já que dos mesmos autores. E de repente links relacionados com isso. Eu também, é o mesmo caso, eu conheci primeiro as músicas. Também eu. E é muito curioso porque eu, ao ouvir o álbum completo, construí uma narrativa na minha cabeça do que seria aquela história. E quando me chegou o texto, a história era completamente diferente. E logo aí foi um efeito de surpresa gigantesca e de fascínio. A história que eles construíram, afinal, é muito mais brilhante do que eu tinha imaginado na minha cabeça. Porque esta história tem muitos pontos que a mim me fascinam. Nomeadamente, a questão desta coisa da ansiedade da depressão e do isolamento que os jovens adolescentes estão cada vez mais votados. Isso é uma coisa que me atormenta enquanto pai. Preocupa-me muito esta obsessão que os jovens têm hoje em dia com os telemóveis.
E como isso os isola do mundo e como isso lhes dá também uma visão do mundo que não é real. Portanto, o espetáculo também fala disso. Por outro lado, fala também das culpas, ou da culpa que os pais sentem por não conseguir tirar os filhos dessa zona, dessa bolha. E eu, mais uma vez, enquanto pai, isso também me atormenta. Saber ou pensar o que é que vai acontecer daqui a 6 anos, quando o meu filho tiver um telemóvel. Será que ele vai entrar nessa zona? E mais do que apresentar uma solução para o que quer que seja, este espetáculo, para mim, serve como uma chamada de atenção, não é? Um espelho, se quisermos. E eu gosto muito do efeito que o teatro pode ter. Essa função de espelho é apontar um espelho para o público, para que as pessoas se revejam. E esta história fascinou-me por isso. Porque toca aqui vários pontos: a culpa dos pais, o isolamento das crianças, a necessidade das crianças, não, dos adolescentes, a necessidade de empatia, que cada vez existe menos. Nós vivemos num mundo cada vez mais polarizado e essa empatia vai-se desvanecendo, e isso assusta-me também. E este espetáculo toca esses pontos todos, por isso é que ele é tão transversal. Tão depressa vemos um jovem de 18, 19, 20 anos a chorar baba e ranho na plateia, como também vemos uma mãe ou uma avó ou um pai a conter o choro, e isso é muito comovente. E o teatro conseguir ter esse poder e essa capacidade. Eu ainda há 2 dias estava a falar com um realizador que tinha ido ver o espetáculo e que tinha gostado muito. Que me disse exatamente isso. O teatro tem essa capacidade porque não tem os artifícios do cinema ou não tem os artifícios de uma série, mas quando aquilo toca lá naquele ponto é profundamente comovente. E eu acho que isso nós felizmente conseguimos com este espetáculo. Sim, o espetáculo não é só entretenimento, não é? Qualquer espetáculo, e este tem... Pode ser. Sim, pode ser, mas tem que, se puder ter também... Mas eu acho que este, por acaso, ao contrário do que tu dizes, eu acho que o espetáculo dá a solução. Sim, eu acho que não dá uma solução profunda, mas dá uma solução genérica que o que é importante é a empatia, o amor, o cuidado, não é? A solidariedade, a bondade. Mas este espetáculo não cura a depressão, percebes? Sim. Não apresenta uma solução para jovens, pais. Se vocês fizerem isto, há a garantia de que... Acho que sim, acho que se o caminho, apesar de ser muito, e tu Gustavo, foste ver o espetáculo e não sei o que é que sentiste, é verdade que há ali uma parte que as pessoas estão muito em silêncio e ouve-se muito fungar, portanto há muita gente emocionada, há muita gente a chorar, só que a pessoa não sai de lá para baixo, não sai de lá down, não é uma coisa, vou ver isto e vou sair aqui tão mal. Não, sai-se com... A mensagem é de reflexão. Eu vejo crianças, eu estou aqui, pessoas não é? com menos de 18 anos, que acho que é muito importante que eles a vejam, e muitas vezes comento com os nossos colegas, tipo, e se hoje está aqui um pai cujo filho suicidou, ou se está aqui hoje uma criança que até já tem instintos de suicida, isso é a nossa responsabilidade enquanto artistas é enorme, e a importância desta peça e da forma como a gente a está a fazer é vital. E então já tive com pessoas, com miúdos, que perguntam: então gostaste? E olho para a cara deles e vejo realmente eu estou perante esta peça, se calhar os meus pais estão a assistir à peça comigo e aquilo vai dar ali um clique qualquer. Nem que seja, eu não quero que o meu pai passe por isto, a minha mãe, ou eu não quero passar, ou coitado, aquele está a passar por aquilo, ou revence. Acho que isso é fundamental, as revenças. É o tal fenómeno de identificação. É entretenimento, como é óbvio. O teatro também é entretenimento, mas neste caso, sem querer ou por querer, é mesmo uma mensagem in your face no público, que acho que é muito importante. Podemos juntar as duas coisas. Já percebi que a ideia surge até, ou pelo menos algumas conversas já surgem quando estão a fazer Avenida Q. Sim. Portanto, já estavam os 3 nesse projeto, já a pensar eventualmente que eu lembro, eu nem sequer começar conhecia a fazer a Sandra ainda. O Rui disse-me: tens de conhecer a Sandra Faria. Nós não nos conhecíamos, foi o Rui que nos introduziu, e o Rui tinha uma fé enorme na Avenida Q, que acabou por ser um sucesso gigantesco. Nenhum de nós estava, tínhamos essa ambição, mas nenhum de nós estava à espera que pudesse ser tão forte. E lembro-me de vocês já falarem e a seguir vai ser o Dear Evan Hansen, e eu nem sequer conhecia a peça. Depois é que comecei a ouvir a música, e por fim depois veio a história. Nós somos muito importantes na tua vida. E depois como é que acontece o processo de adaptação? Se podemos começar até primeiro pela música. Eu não vi o original, mas pelo que o Rui estava a dar a entender,
Há músicas que não existem nesta versão, que existem na original, é isso. Acredito que também existe uma adaptação em termos de orquestra, não é? As pessoas que acompanham, não sei se é o mesmo número. Em termos, eu acho que o Rui é a pessoa ideal para falar sobre isso, porque ele agarrou e abraçou isto de uma forma. Eu, na altura, lhe perguntei: tu vais fazer só as músicas ou vais fazer a peça toda? Ele disse-me que ia fazer a peça toda porque ele estava completamente apaixonado e dentro daquilo, e identificava-se incrivelmente com esta temática, com esta peça. E eu acho isso fantástico, poder ser um Sondheim, não é? Aquele que escreve, que imagina e faz o texto, e faz as letras, e faz a música. Das distâncias, não é? Sim, mas existe muito essa coisa. Um faz as letras, outro faz o texto, outro faz a música, outro faz a orquestração. E então como é que neste caso foi um bocado como um todo. Sim. O trabalho de adaptação é um trabalho muito solitário e muito difícil. Eu perco anos de vida. Já quando adaptei as canções do Chicago foi horrível. Saiu bem, correu bem, foi horrível, sofro muito. E aqui foi exatamente a mesma coisa. Eu trabalhei nas canções desde de outubro até abril. E é mesmo muito difícil, porque o meu processo de escrita ou de adaptação, se quisermos, destas canções, não se limita a traduzi-las. O que eu faço é, como eu também sou músico, pego no tema de cada uma das canções e reescrevo uma canção sobre aquele tema, tocando ali nos pontos que são chave para a narrativa. E isso é um processo muito, muito desgastante. Ao mesmo tempo é altamente gratificante quando percebemos que está bem, está certo, funciona. E é muito giro quando nós começamos a receber no WhatsApp, num grupo que nós temos, ultra secreto, diz: aqui está esta música. E eu fico nervoso, claro. Porque quero que aquilo soube. Portanto, nós temos o imaginário do inglês, imaginemos tipo um Let It Be, a gente conhece a música e de repente, ok, vamos fazer uma letra em português. Quando ela vier, nós queremos continuar a ouvir aquela música, claro, ou aquele imaginário que temos daquela música, só que na nossa língua, obviamente, porque vai ser mais direto e vai ser mais direto. Que a partida parece impossível, eu diria. Nós achamos que é impossível e pego já no exemplo do Chicago and All That Jazz. Toda a gente diz: é impossível, e o que é que se vai dizer em português? E já há inúmeras adaptações de Chicago, já muita gente fez isso, mesmo em trabalhos de escola, e de repente o Rui saca um coelho da cartola e diz: ao som do jazz, que nunca ninguém tinha pensado nisso. E ao fim de 2 ensaios já ninguém se lembra do All That Jazz. Isto é verdade. Portanto, isto é um bom sinal. Não é tirar, obviamente, não é dizer que está melhor que o original, não há comparação possível. É como se este de repente fosse original. E quando nós começamos a receber as músicas de Evanescence, ficamos nervosos porque queremos que fique bem e porque sabemos o quão difícil é este trabalho para quem o está a fazer. E de repente parece ridículo. Sim, está é tão brilhante. difícil que até no passado houve alguns musicais em Portugal que traduziam a parte do texto, o diálogo, e as canções continuavam em inglês. E isso fica, na minha opinião, horrível, porque não se acredita, não é? Estamos a falar português e depois de repente começamos a cantar em inglês. É um bocado estranho. Sim, sim. Porque as canções são muito difíceis por várias razões. Por causa da métrica. E por causa de uma coisa ainda mais difícil, que são as acentuações tónicas. É muito diferente dizer para sempre ou dizer para sempre. E às vezes as canções puxam para o para sempre. Só que isso não pode ser feito. Então tem que se arranjar alternativa, mudando às vezes 4, 5, 6 frases antes para que aquela frase não soe assim. Sim, isso é um processo. São inúmeros pormenores. A fonética tem uma caixa Pandora infinita. Mas não é? eu acho também é importante falar na adaptação. Eu acho que o Gustavo também estava a falar nisso há pouco, que é nós não temos, infelizmente, porque não temos essa dimensão, não temos os recursos que tem a Broadway nem o West End. Exato. E portanto, mesmo a nível musical, as grandes orquestras que eles têm, nós não podemos ter, não conseguimos ter. E o Arthur faz milagres. Sim, com uma equipa que me ajuda a fazer isso, obviamente, mas há uma redução. Portanto, isto é feito, por exemplo, com 2 ou 3 guitarras. Muita coisa tem 3 guitarras e nós tínhamos que reduzir isto para uma e pré-gravar algumas coisas. Também tivemos que fazer os cliques todos, as backing tracks. Quantas pessoas é que estão em palco a tocar? Neste momento em palco estão 6 pessoas. 6 músicos. São 6 músicos. Portanto, nós temos piano, baixo, guitarra, bateria, violoncelo e viola d'arco. E, pronto, por exemplo, há um trio de cordas que reduzimos para um duo de cordas. E as guitarras também foram reduzidas e depois há muita coisa também de teclados que foram pré-gravadas. Pronto, há uma espécie de adaptação musical e obviamente depois há uma interpretação da partitura, que neste caso foi feita, a orquestração foi feita pelo Lacamore, que é também
por exemplo, o orquestrador o primeiro Do musical Hamilton. director do Hamilton. Portanto, a orquestração disto é brilhante. Estamos a falar de música pop moderna porque isto tem montes de influências desde Simon e Garfunkel até John Mayer. Lá está uma viagem pelo tempo. Mas é uma obra muito bem, na minha opinião, e acho que aqui o gosto, não há gosto possível. A obra é muito boa em termos de imaginação e de songwriting, e depois em termos de orquestração. Claro que nós depois também damos um bocado o nosso ponto de vista, porque isto não é só executar uma partitura. Claro. Depois vêm as nossas vozes, que são diferentes das vozes americanas ou de outros países, na nossa própria língua, e depois são os atores da nossa peça. Temos que fazer pequenas adaptações. Para isso também contamos com o Carlos Meireles, que deu-nos um apoio enorme na direção vocal e no alinhamento vocal também das pessoas, para estarem confortáveis e brilhantes, o mais brilhante possível, a fazer o espetáculo. E depois este trabalho que o Rui diz é mesmo minucioso, porque às vezes estamos ali à volta de uma frase ou de uma palavra, e não é só tipo traduzir, só ok, isto tem um Tem que sentido, fazer sentido, pois. é traduzir, mas depois o cantar no teatro musical não pode ser uma coisa distrativa para o público. Nós não queremos ouvir que ser um lindo, fluido, não é? dizer, não queremos ouvir um lindo CD. Para isso eu meto o Frank Sinatra a cantar em casa num vinil, e eu sou Frank Sinatra. Nós estamos a ver uma história e temos que nos conectar, e temos, isso às vezes é um bocado o erro do teatro musical. As pessoas acham que o teatro musical é cantar. Fala-me a cantar, antes assim, é usar mais essa expressão. Nós temos que nos conectar com a história, como eu costumo dizer. E o público quase não temos nota que a ver a novela. transição, às vezes, não é? E quanto menos se notar a transição, melhor. E quanto menos estranho for, e por isso é que às vezes essas decisões de vamos para a situação aqui, não, muda a palavra, não, muda a frase, não, faz isso só no segundo refrão. São decisões às vezes estamos horas e horas. Muita gente diz, há um preconceito em relação muitas vezes a musicais. Devido a isso, há muita gente que diz, eu não sou nada de musicais, as pessoas estão coisa e depois de repente começam a cantar. E o Dear Vanessa, e o querido Vanessa, aqui em português, não tem nada disso. As pessoas não notam esse lado, essa característica. Agora é música, que se agora costuma, é essa teatro, característica não é? que muita gente diz, desculpa, eu não sou nada de musicais. Eu acho que é isso que os bons musicais conseguem, diria. Mas Sandra, estavas a falar da parte da adaptação da música, tendo em conta que não existe os recursos que um musical da Broadway ou do West End tem. Em termos cénicos, também. Sim, eu não vi o original, mas acredito que tenham visto todos. Nós não podíamos, portanto, era contratualmente, nós não podíamos fazer nada parecido ou copiar ou ir atrás do que da produção original da Broadway. A sério? De West End, sim. E ainda bem. Para o detalhe, que eu vou-vos contar um detalhe que para mim é ridículo, mas aconteceu. Nós tivemos que mandar a proposta de figurinos. Portanto, os vários personagens têm características de personalidade e têm uma roupa que habitualmente vestem, não é? E no caso da Zoe, é uma miúda nova, jovem, e portanto nós colocámos como proposta ela usar All Stars. E eles disseram que não, porque na Broadway usava All Stars, e portanto nós aqui mudámos para Vans. Mas isso não é uma referência do espetáculo, é só. Sim, é que nós não compreendemos muito, porque uma coisa é um figurinista ter criado uns sapatos, uns ténis, umas sapatilhas para a Zoe. Outra coisa é estes ténis universais, e eles não nos deixaram usar. Por exemplo, este exemplo de detalhe, para perceber o quanto eles estão em cima da produção e das adaptações. Chatos. Então é tudo validado, ou seja, as adaptações das músicas. Sim. Tudo. Tem lá um português a ouvir a tradução. Temos como é que que fazer eles imaginam? A tradução da tradução, não é? Sim, nós temos que fazer a tradução da tradução. Filme. Sim, é duro, desgastante, intenso, mas queríamos muito fazer isto, e portanto aguentamos essa. Quando nós recebemos, não pode usar isto, quer dizer, é só ridículo. Mas e em termos de partes cortadas, músicas cortadas, eles também eles é que estão essa indicação? Sim, nós temos que nós o que nós fazemos é nós enviamos a nossa versão e depois eles dão-nos as autorizações. Okay. Não é a autorização é dada, validam ou não validam, não é? Para termos noção, o original é mais longo, portanto. Sim. Mais o quê? Meia hora? Mais 20 minutos. 25 minutos. Okay. E a maior parte das coisas cortadas então são detalhes, muitas coisas, sim. Mas porque aí eu acredito que a conseguiram... dificuldade seja não tirar o que é essencial. Curioso, isto tem a ver com a pergunta anterior. Tanto na cenografia, como na luz, como na própria encenação,
Eu gosto mais da nossa. Gosto mais da nossa. E não tem a ver com o facto de ter sido. Gosto mais da nossa porque é mais ágil. É mais ágil e é muito mais focada no trabalho dos atores. Eu acho que o trabalho de cenografia do Éric da Costa é inacreditável, é exemplar, é muito simples, muito funcional. Tem muita classe, não é? É de uma elegância e isso, aquela cenografia e aquela luz, por exemplo, e os arranjos do Arthur e a forma como a coisa está toda encadeada, dá uma agilidade e uma velocidade ao espetáculo que ele no original não tem. Sendo que no original ainda eu acho que tem recursos a mais. Aquilo tem muitos recursos técnicos e tem muito dinheiro. Mas aquilo tira-me, a mim, o foco do mais importante, que é aquela história. É a história daquele miúdo chamado Sim, Evan. E tu corres ali riscos incríveis, no sentido de que nós temos aquela cena final, por exemplo, que eu não vou dizer qual é, para não... Claro. Mas tens orquestra já com luz atrás, tens 6 músicos mesmo em frente à cena. Sim. E nunca ninguém até hoje me disse estou que estranho. Ou... Nós também estamos impecáveis como tu nos pediste. Mas não, há ali uma linha muito ténue entre o que é real e o que é que não é real, ou qual é peça ou não é peça, e acho que isso é que é o valor, é colocar nos atores, nos intérpretes. Sim, mas por isso é que eu gosto muito, isto é, pronto, vai soar mal, mas eu gosto muito mais do nosso espetáculo do que do original, precisamente por causa dessa agilidade. E essa agilidade não foi conseguida só com a encenação, foi conseguida com este conjunto de fatores: cenografia, iluminação, direção musical, o trabalho dos atores, que souberam e sabem ser disciplinados, porque aquilo é um espetáculo de muita minúcia, que não pode atrasar um segundo, porque se atrasa um segundo atrasa tudo, então aquilo é ultra rigoroso, e nós com esse rigor conseguimos ganhar muito tempo. O espetáculo original tinha um intervalo pois, claro. E sim, nós aqui e o Arthur estava a dizer esta questão dos músicos, porque normalmente na Broadway até por vezes estão escondidos. Há muitas formas de... Neste caso às vezes estão num fosso, às vezes estão noutra sala, Exato. às vezes estão num subpalco. Neste caso a exposição é enorme. Apesar de estarmos lá atrás, estamos claramente visíveis. E é uma banda. Claramente visíveis. É uma banda. Exato. Portanto, não é esteticamente uma coisa... Sim. Portanto, de repente temos uma sala, o quarto do Evan, ou a sala dos Murphy, e temos uma banda lá atrás. Às vezes dá vontade de rir, porque penso, tipo, era muito giro. Eu gostava de ter crescido assim, a sala dos meus pais, e de repente tem uma banda ali atrás. E como é que tu continuas a ver a peça sem que isso te incomode? Pronto, é trabalho e é genialidade. Claro. E é natural que digas que gostas mais desta, porque... senão não ensinavas, não é? Ensinar também é isso. Ensinar também a tomar um bocado esse... Eu tenho uma autoestima muito grande. Mas falávamos da importância também dos atores estarem... do musical ser muito minucioso, estar tudo muito preparado ao pormenor. Também importa dizer, o elenco é Gabriela Barros, Miguel Raposo, Silvia Felipe, Brian Keller, Dani Duarte, Inês Pires Tavares, João Maria Cardoso e João Sá Coelho. Penso que não falhou ninguém. Está tudo certo. E eles são inacreditáveis. São mesmo. O João Sá Coelho é o Evan, personagem principal. Achei impressionante. É inacreditável, não é? A capacidade de ir mais acima e voltar abaixo, quase numa frase, às vezes. Ele é inacreditável. É impressionante. E pensar que ele tem 21 anos ou 22 anos. A maturidade, como eu penso sempre, eu quando tinha 22 anos ou 21, eu era um idiota. E às vezes ainda sou, também não vou estar aqui com grandes coisas, não é? Sim. Pronto, é o que é. E ele entrou por audição, não é? E ele foi fazer uma audição. Houve um casting, era um ponto que não é uma coisa às vezes. Eu prefiro chamar audição, porque sou antigo de teatro. Vamos à audição. Sim, ele apareceu na audição e foi absolutamente consensual para nós três. Tipo, este é o nosso Evan. Aliás, ele está a estudar em Barcelona, está a tirar teatro musical. E ele veio à audição e tinha um avião no dia seguinte de manhã, e nós vimos os vários rapazes que estávamos à procura do Evan, do Connor e do Jared, não é? E dissemos logo, tipo, este é o Evan. E eu liguei-lhe logo a perguntar se ele podia vir à audição das raparigas, porque assim nós víamos logo ele a contracenar com a possível Zoe e a possível Alana. E ele disse, mas eu tenho o voo marcado e vou-me embora para Barcelona. Mas porquê? E eu tive que dizer, porque tens grandes hipóteses, ou 98% de hipóteses de seres tu ficar com ele. Ele mudou a viagem e é incrível ver a dedicação. Não é só o talento,
estes anos todos de que estou neste meio, muitas vezes eu prefiro pessoas com menos talento e com mais dedicação, generosidade e bom feitio. E no caso dele, ele além do talento que tem, assombroso, ele é de uma dedicação e de um rigor e de uma generosidade incrível. E esta ideia de abrir a audição é uma coisa muito comum ou cada vez mais comum, cada felizmente. vez mais comum? Okay. Felizmente, cada vez mais comum. Para descobrir novas pessoas, porque a Inês Pires Tavares, o Dani Duarte, o João Maria Cardoso. Foi tudo por audição. Sim, foi tudo por audição. Desculpa, Rui. Não vou dizer cá está. E conhecemos novas pessoas, e eu também acho importante. Em Portugal há muito poucas audições, ao contrário de outros países, e porque as pessoas acham, não, mas ele já conhece o meu trabalho, não vou fazer audição. Só que é muito importante para um ator, para um bailarino, para um performer, fazer audições e pôr-se à prova, na minha opinião, e saber levar um não. E já foram para fazer audições com a perspectiva de encontrar mesmo um Evan, ou seja, era mesmo esses papéis que estavam à procura. Nós estávamos à procura do elenco juvenil todo. Ok. Todo. Porque o elenco mais velho foi por convite. Ok. Sim, e é muito difícil encontrar atores jovens e que tenham ou que aparentem ter 20 anos ou 19 anos ou 22 anos, mas que tenham também a maturidade suficiente para interpretar estes papéis. Para sustentar uma história destas. Porque não é fácil. E até no caso do João foi engraçado, porque o Rui lembra-se com certeza. Eu já trabalhei com o João há alguns anos, que ele era um miúdo quando fez um musical meu. Ele tinha, sei lá, 12, 13 anos ou 14, já não sei, no máximo 14. E já tinha um fascínio enorme por teatro musical e por música e por arte. E eu lembro de nós lhes dizemos: olha, tu se quiseres vais ter um grande futuro nesta área porque tens realmente esse brilho. E uns anos depois surge esta necessidade de nós encontrarmos estas pessoas e trazemos-lo, juntamente com muitas outras, para a audição. E eu por acaso sei que o João tem uma ambição muito para além de ser ator. Ele tem um fascínio pela encenação, pela criação, e ele adora isto, e realmente isso reflete-se no brilho que ele demonstra em palco. Também achei um ótimo elenco. Não... Agora estamos aqui a falar do... Estamos a falar do João, mas temos todos os outros. Sim, claro. Sim, as pessoas também ficam João muito... Sim, as pessoas ficam muito, quando sai o público tem sido comum e unânime, não conhecia o trabalho, o elenco que é incrível e está todo muito bem distribuído, e acho que conseguimos os três, que foi a escolha dos três, ter mesmo o elenco perfeito para este espetáculo. E acontece uma coisa muito curiosa, não é? As pessoas, quando vão ver um espetáculo onde está a Gabriela Barros, a Sílvia Filipe e o Miguel Raposo, já sabem que à partida está ali está garantido que é grupo, bom. Sim. E eles são incríveis, são mesmo incríveis. Só que depois levam com 5 miúdos que eles nunca viram na vida, que arrasam. O trabalho deles é mesmo notável, é inacreditável. Por isso é que este equilíbrio que a Sandra fala é tão bom de ver, é mesmo porque vemos atores com muita experiência e que fazem aquilo brilhantemente, mas nós já sabíamos que isso ia acontecer, e ao mesmo tempo vemos outros 5 que não têm quase experiência nenhuma ou têm muito pouca e que são absolutamente fascinantes de ver em palco. Sim, há ali um respeito enorme uns pelos outros, e nós vamos jantar juntos e vamos às vezes conviver um bocadinho depois do espetáculo. Eu não gosto de pessoas. Quanto tempo é que, durante quantos meses estenderam os ensaios? Eu às vezes tenho a sensação que nós iniciamos durante 2 anos. Não, 2 meses. Não, assim tão difícil para ti. Não, acho que foi muito intenso. Acho que nós começamos. Sim, mas foi um processo tranquilo. Não, foi super tranquilo e foi super divertido. Mas eu lembro que nós na primeira semana já tínhamos praticamente vocalmente o espetáculo. Há que dizer, levantado. gostava de deixar aqui as pessoas não têm esta noção. Nós estávamos prontos. É raríssimo isto acontecer. Acho que aconteceu mais 2 vezes na vida, em centenas de espetáculos que fiz. O espetáculo estava pronto, muito, tipo 3 semanas antes de estrear, o espetáculo estava pronto, porque esta pessoa que eu tenho aqui ao meu lado, que as pessoas reconhecem muito como um ator cómico, e a comédia, o pôr do sol, como tu disseste, e todos os personagens brilhantes, espetáculos brilhantes, é um bocadinho obcecado e obsessivo na sua forma de trabalhar, de um rigor extremo. Portanto, é inacreditável vê-lo a encenar um espetáculo. Ele sofre deste lado obsessivo, mas bom, não é o obsessivo mau que torna o processo chato e mau. Não, pelo contrário. E, portanto, é uma admiração quando vou ver um ensaio e digo, mas isto está pronto para estrear.
E isto é raríssimo acontecer, muito, 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 muito raro de acontecer. E o Rui Melo tem essa capacidade. Eu sofro de ansiedade, não é? Eu sofro Sim, de tu és o ansiedade. Evan. De alguma forma, sim. Só não sofro de isolamento social porque tenho que levar com olha que vocês. sabes. Eu nos jantares da força de produção, o jantar começa às 9 e eu às 9h30 estou a ir para casa assim de surra. Pronto, eu sou assim. E essa ansiedade faz-me querer ter as coisas prontas e este entusiasmo. E lá está, eu tenho a sorte de ter pessoas que embarcam comigo nesta minha ansiedade e pá, bora todos. Estamos aqui e bora todos. E foi assim. Sim, eu quando digo que o processo parece ter 2 anos e foi intenso, tu ficaste com aquele olhar preocupado e assim, eu não vos matei do coração. O elenco, quando digo elenco, a orquestra, todo o staff é muito unido e há muito bom ambiente e isso reflete para mim a liderança disto, não é? E eu lembro que nós há 15 dias antes da estreia nós já estávamos a fazer ensaios com tudo. Isto é, quando digo com tudo, não falta um sapato, não falta um cabo, não falta absolutamente nada. Claro que falta colar as coisas, mas poder fazer corridos a 15 dias da estreia com tudo, que no fundo, e já com ensaios técnicos feitos, portanto, já estamos... no Avenida aqui também foi assim, não foi? Não foi tão... És tu. Mas eu diria, a Vanessa é mais complexo em termos técnicos. Mais complexo, e nunca houve um ensaio com mais de 8 horas. Portanto, foi sempre muito saudável, as folgas foram regulares, portanto, é só para descansar a alma, porque realmente foi um processo saudável, mas foi um processo. Aqui a sofrer de ansiedade outra vez. Porque foste um bom chefe. Não é todo e qualquer projeto que nós podemos dar ao luxo de poder fazer. Foi fixe, foi 8 corridos. Foi muito fixe. São espetáculos. Num dos vídeos que já partilharam na conta de Instagram do querido Evan Nelson, a certa altura. Acho Querido Evan Nelson PT. Exatamente. Vão lá. Sigam. Nós queremos comer sushi à pala. A certa altura, Rui, estás a dizer em teu nome e da Sandra, já percebemos que o resultado de lá é especial. Isto a falar com o elenco. Sim. Como é que isso se percebe? Eu percebi isso da primeira vez que a equipa da Força de Produção foi assistir ao espetáculo. Eu continuo a emocionar-me sempre que vejo. E emocionava-me nos ensaios. Mas eu tenho uma ligação afetiva muito grande. Agora, a primeira vez que a equipa da Força de Produção foi assistir ao espetáculo, muitos deles sem saberem do que se tratava. Eu lembro-me, por exemplo, da Andreia, que não conhecia a história. Sim. E de repente acaba o ensaio e eu, pronto, há aquele silêncio, não há os aplausos porque não está lá ninguém ainda. E de repente eu olho e vejo 4 pessoas da Força de Produção a chorar. E uma das pessoas, a Teresa, levanta-se, abraça-me e diz: eu agora tenho que ir ligar à minha mãe. E pronto, e eu pensei: ok, então sim, era isto, está bem, era este, está certo. Então o que estamos a fazer está certo. Sim, isto é suposto causar este efeito, sim, ser comovente. Não é triste, é comovente. Porque apesar das lágrimas e do choro é sempre comovente e nós podermos libertar-nos numa sala de espetáculos é uma coisa. E tivemos também ensaios com público antes da estreia. Sim, mas a primeira vez o meu primeiro embate, a certeza de que aquilo estava certo foi aí. Sim. Eu quando fui eu vi antes desse dia que o Rui está a falar e tipo à terceira, eu não vou estar aqui, há uma cena logo mais inicial e eu já estava a chorar compulsivamente e a pensar: ai que vergonha, se calhar sou eu que estou mais sensível. Mas depois olhei à volta e pessoas da equipa, mesmo da equipa, foi a primeira vez que alguns músicos foram ao ensaio corrido, também estavam a chorar. Portanto, todas as pessoas que estavam ali da equipa estavam a chorar. Eu pensei: pronto, não sou só eu. Mas é muito bom. Quando temos o filho do Rui que assistir a um ensaio e que depois confessa que teve que se ausentar um bocadinho do ensaio para chorar um bocadinho, portanto, acho que antes disso já tínhamos nós os sinais de que, e estamos a falar de uma criança, não é? Sim. Já tínhamos os sinais de que isto ia tocar nas pessoas. Aliás, tu viste o espetáculo, para mim o que mais me fascina, e muitas vezes que eu tenho um microfone talkback e consigo falar com os músicos e eles não podem falar comigo, mas eu posso falar com eles, que é uma coisa que eu gosto, e então às vezes digo: reparem no silêncio. Porque o silêncio, e às vezes ficou aquele medo, já disse ao elenco, se calhar vai haver um dia que vai haver um parvalhão que vai mandar uma piada do público. Quando isso acontecer, a casa vem abaixo, porque há ali um respeito por aquilo que se está a falar e uma recepção da informação que é tocante. Às vezes o silêncio porque a história é arrepiante. Sim, mas a história é muito inesperada. É muito inesperada. Aquilo chega ali a um ponto que é o meio do espetáculo
em que as pessoas, eu sinto isso, as pessoas têm, como é que eles vão sair daqui agora? Uhum. Ele meteu-se na boca do lobo, ele não vai conseguir sair daqui. Como? E depois a coisa começa a adensar cada vez mais e tu vês aquele mundo, sem querer desvendar a história, tu vês o mundo daquelas pessoas a desabar e o público a desabar com eles. É muito engraçado. Engraçado, não sei se é a palavra certa, mas... Estando aqui com vocês os três que já fizeram parte da adaptação portuguesa de vários musicais, além do querido Evanescence, a força de produção, principalmente Avenida Q e Chicago, como já referi, mais recentemente. Vai voltar mais em breve, também um grande sucesso. Provavelmente, se calhar, mais no futuro, eventualmente algum que me tenha escapado também. Porquê é que não temos mais adaptações? Porquê é que o teatro musical... Não temos mais tempo. Se o dia tivesse 37 horas era espetacular. Não, estou a dizer no meio, não necessariamente... O Arthur que é um sonhador. Por acaso temos feito vários musicais. Fizemos um original, A Madrugada que eu Esperava, com a Carolina Deslandes e a Bárbara Tinoco, sobre o 25, não é sobre o 25 de Abril, com a história de amor passada no 25 de Abril. E já estamos, eu e o Arthur, desta vez o Rui Melo não entra porque gosta mais das pessoas e vai trabalhar com outras pessoas. Não, porque tem outro trabalho, estamos a brincar. Mas eu e o Arthur já estamos a trabalhar num próximo musical que vamos estrear depois do querido Evanescence, também no Maria Matos. É mais um musical internacional, também premiado. Vou manter aqui o segredo. Não vais, eu ia dizer. É muito giro, é muito giro. Vou dizer. A primeira letra. Eu vou dizer em primeira mão, publicamente. Ninguém sabe ainda, a não ser as pessoas que estão envolvidas na equipa criativa. Vai ser a família Adams, a encenação do Ricardo Neves, com a direção musical do nosso Arthur. Também ensinou o Mães? Que também ensinou o Mães. E, portanto, este mundo louco do família Adams vamos estrear em março no Maria Matos. Portanto, é mais um musical internacional. Porquê é que não se faz muito? Porque é caro. Porque é muito difícil ter... É muito arriscado. É sempre muita gente envolvida. Portanto, numa sala, nós não somos subsidiados, vivemos do público e da receita de bilheteira do público. É muito difícil as marcas darem patrocínios a teatro e a teatro musical, dão muito a concerto e a música e não percebem, eu acho que não percebem mesmo esta a razão, por mais que tentamos explicar o que é que pode sair de contrapartidas e visibilidade para a marca, estar presente no musical durante 4 meses e que tem tanto público no final como um festival, um festival de música. E portanto é tudo muito arriscado e as produtoras, promotoras têm esse receio, esse medo. Como eu sou um bocado louca, depois deste grande musical de Evanescence com muita gente envolvida e muito caro, em vez de fazer uma peça um bocadinho mais simples, com um elenco pequeno de 4 ou 5 pessoas, vou voltar ao musical e à família Adams, que ainda tem mais gente. Então é preciso ser louco para apostar em teatro musical em Portugal? Acho que é preciso um bocadinho, uma dose de loucura, sim. E não trabalhar e não ser produtor pelo dinheiro que se pode ganhar, mas pela paixão que se tem pelo que se faz. E acho que deu para perceber, Gustavo, que nós os três somos apaixonados pelo querido Evanescence. E portanto para nós é uma alegria enorme ter conseguido estrear, fazer este espetáculo, montar este espetáculo, ter este efeito nas pessoas que está a ter. É tipo, ok, é para isto que nós trabalhamos, é isto que nos alimenta e é isto que me alimenta a mim como produtora para eu continuar a trabalhar. Também vamos ter, mas isso são portanto produções da Broadway ou da West End, que vêm com o Fantasma da Ópera e... Mas isso são espetáculos diferentes e são campos pequenos, salas gigantes. Sim, são espetáculos de tour. E importa também referir isso. Mas a minha questão é porque é que o restante meio não investe nisto também? Diga, eu acho que já está aí pelo que acabaste de dizer, não é? Everything is New, que é uma promotora conhecida pelos concertos pop rock, né? Coldplay, Nós Alive e tudo isso. Está a apostar no Fantasma da Ópera no campo pequeno, porque percebeu que há público em Portugal para esse tipo de espetáculos. Esses espetáculos, como o Rui diz, são espetáculos, são adaptações para digressão, não são muitas vezes os originais. Mas já
mais pessoas a tentarem fazer. Mas há um limite também do tipo de musical que se consegue adaptar para Portugal? Por exemplo, o Dear Evan Hansen, o original tem um elenco não muito grande. Não muito grande, exatamente. Há é uma questão de orçamento, não é? Exato. São espetáculos muito caros sempre. Certo. Assim, eu acho que nos direitos, como a Sandra diz, vão os direitos logo caríssimos e depois... Por exemplo, Espanha começou mais cedo que nós a ter esse mercado de versões de musicais em espanhol, não é? E neste momento tem um grande mercado de musicais. Por exemplo, o Rei Leão, cá, eu adorava fazer o Rei Leão, mas não há possibilidade de fazer o Rei Leão. Nem em nenhum teatro. Podia ser, imagino, o CCB, nem o Coliseu, porque tecnicamente o Coliseu não serve para o Rei Leão. Por exemplo, em Lisboa seria o CCB, mas um Rei Leão não pode vir a Lisboa ou fazer uma produção em Lisboa para estar 2 dias, não é? Pois, exatamente, portanto teria que o CCB estar durante 6 meses ou 1 ano alocado ao Rei Leão. Não são 12 pessoas em palco, não é? Sim. Isso. Muito bem, Rui, Arthur e Sandra, muito obrigado por terem vindo ao Humor à Primeira Vista. Recordo que o querido Evan Hansen está no Teatro Maria Matos em Lisboa de quinta a domingo até ao final do ano, pelo menos. Não sei se as datas serão estendidas. Muito obrigado por terem vindo ao Humor à Primeira Vista. O musical Querido Evan Hansen está no Instagram em Querido Evan Hansen PT. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são da Matilde Fiecchi. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho. Estou no Instagram, Twitter e TikTok com Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Sandra, Rui e Arthur. Obrigada. Mesmo quando o medo persistir, mesmo quando pensas desistir, alguém te espera.